Salve, salve, galera! Começando mais um Resenha dos Crias, hoje com o técnico de futsal do Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas antes de apresentá-lo, Diegão, a galera que acompanha a gente nas redes sociais, voadora no like, chapada no sininho, como que faz? É isso aí, aqui é o único lugar onde você não toma cartão amarelo se você der voador. Então vai lá no peito do like, deem o like, se inscrevam no nosso canal, os links dos nossas contas estão aqui embaixo. Tanto @Zambot Esportes quanto Cast dos Crias. Vamos, que hoje a torcida é de massa, convidado bom, resenha bom, vamos que vamos. É isso aí, torcida corintiana em peso aí acompanhando a gente. Prazer enorme receber aqui conosco hoje Daniel Magalhães, ele que é técnico do Esporte Clube Corinthians de futsal, sub-20. Vai falar um pouco sobre sua carreira, mas tem mais de 20 anos de história aí de caminhada no futsal, 23 vezes campeão paulista, bicampeão mundial sub-17 e campeão brasileiro sub-18. Somente isso é o currículo dele, por enquanto. Quase nada, hein? Bem-vindo, Daniel. Prazer enorme. Prazer é meu. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Primeiramente, né, vamos falar um pouquinho sobre, se for 20 anos, mas, pô, eu sou novo, né? Porque se for 20 anos... Assusta, né? Vai assustar, o pessoal galera. vai pensar, pô, que é esse cara aí? Começou novinho, né? Né? Então, na verdade, muito feliz, muito honrado pelo convite. Espero poder passar um pouquinho, né, da nossa experiência dentro do esporte aqui com vocês hoje. Um pouquinho de resenha também, né? Sempre bom, né? No futebol não pode faltar resenha, né? É isso aí. Fala um pouquinho sobre você é daqui de São Paulo mesmo, como inicia sua trajetória como treinador? Sim, eu iniciei minha trajetória muito cedo e até meus amigos falam, né, cara, que já me conheciam como treinador já com 15 anos de idade, né? Então eu sou da Zona Leste de São Paulo, mais precisamente na Sapopemba. Comecei ali a minha infância jogando bola na rua, né? E por incrível que pareça, todos os meus amigos, né, da minha infância foram atletas de futsal e de futebol, né? Então eu tive a minha infância inteira sempre jogando com esses caras, mas eu nunca consegui chegar no nível deles, que era jogar em alto rendimento, mas eu sempre tava feliz em estar com os caras ali, ó. Tô ali na rua, tô jogando bola com o A, com o B, com o C ali, pô, tô com o Ronaldinho, tô com os feras, então isso já era um privilégio, né? E eu vivi minha vida inteira jogando bola e indo nas quadras assistir esses caras jogarem, né? Então, o meu caso, a minha história no esporte é um pouco atípico ali, né? Porque hoje quem trabalha sempre no alto rendimento tem uma história de ou ex-jogador, né? E tem essa vivência dentro do esporte. E o meu lado foi realmente acompanhar esses meus amigos dentro de quadra, né? Então sempre que estava tendo o jogo, eu estava indo lá assistir, né? Então, muito cedo eu comecei dentro das quadras acompanhando, jogava os jogos escolares, enfim, cheguei até uma época a jogar a parte de alto nível no universitário, mas não cheguei a ser federado. Eu acho que esse lado também tem o lado que seria importante, que foi ter uma vivência a mais de estar logo cedo, não preocupado em jogar, mas preocupado em aprender, né? Então, faço uma brincadeira com meus amigos hoje, que às vezes eu ia embora do jogo com eles, eu assisti um jogo deles e ia embora, eu tava sempre ali cornetando eles. Falou, meu, você não acertou esse passe, pô, esse passe não pode errar, você não pode olhar só pra bola, que senão você toma nas costas. Então eu com 15 anos acho que já tinha isso no sangue já, e hoje, graças a Deus, né, tem uma estrada aí pela frente, já percorrida, ainda, se Deus quiser, muito mais pela frente. Legal, Sapopemba nós somos também na Zona Leste, São Mateus. Boa! Os vizinhos ali, um salve pra toda a galera da Zona Leste aí, revela grandes profissionais, grandes craques pro futebol também, então você é menino do terrão, ela tava lá pertinho, Sim. sempre por perto. Eu tenho um vizinho, né, o meu vizinho ali, mas esse cara já tá bem, que é o Fernando Diniz, né, então ele morou muito tempo ali perto de casa, ele veio de Minas e hoje ele... tá aí na seleção brasileira, mas ele teve um tempo morando ali pertinho, jogou no CTC da Vila M. Jogava bem pouco salão também, futsal, né? Quase nada, né? Futsal era um craque, né? Aí ele foi pro futebol, mas a gente teve a honra de assistir ele. Eu ia ver muito ele jogar na GM, né? Então eu saía de casa pra assistir ele jogar e tantos outros craques, né? Que hoje estão no alto rendimento aí como profissionais da área, né? E antes da sua chegada ao Corinthians, por quais clubes você passou? Então, minha história foi muito engraçada em relação a essa parte, então, do início precoce, vamos dizer assim, né? Eu com 17 anos, como eu já vislumbrava trabalhar na área do esporte, né? Eu acho que foi um pouco precoce isso, eu fui para a universidade, então já ia estudar.
né? E logo cedo você, naquela época, poderia já fazer estágio, né? Começar como estagiário, era permitido às universidades. Então eu entrei na universidade, né, com 17 anos, e logo já fui fazer estágio no Nacional. Foi meu primeiro clube mesmo, a trabalhar diretamente com o esporte, né? Então eu sou aquele cara que era bem das antigas mesmo, que você ia lá como estagiário, você chega e fala, pô, eu vou aprender, eu vou... E na verdade o começo é duro, é triste, hein, cara? Era pegar a bola atrás do gol, correr atrás dos caras, da molecada ali, né? E ajudar sempre no que for preciso, pegar colete. Então eu comecei mais ou menos isso, né? Que a minha história ela é bem engraçada, mas eu conheci grandes profissionais já na época, né? E todos os profissionais que eu trabalhava era aquele cara abnegado do esporte. Pegar o Nacional, que era uma estrutura não tão boa como um clube de camisa, né? Um clube de futebol já renomado, mas tinham grandes profissionais. Então ali pra mim foi o início de tudo. Eu considero ali foi onde que eu fui foi a minha maior escola mesmo, foi o Nacional Atlético Clube, onde eu iniciei, né? Eu acho que o Nacional e Juventus naquela época era a escola para né? vários, não só para jogadores, mas acho que para grandes profissionais que passaram lá, porque muitos atletas, quando você pegar o ex-atletas que a gente entrevistavam, ou começou no Juventus ou passou pelo Nacional, ele sempre era os clubes mais conhecidos, pequenos, né? E que no final montavam bons elencos e depois dali... Perfeito, e muitos jogadores, né, saíram, né, das equipes tradicionais, no Nacional considera, o Juventus também, equipes tradicionais, e você foi feliz no que você disse em relação à formação não só de atletas, como de profissionais também. Tem muitos profissionais hoje que militam na área e começaram também nessas equipes, porque para nós ali é o início de tudo, né, você saber, você já não chegar lá em cima, né. Como que é o início o próprio atleta, quando começa a jogar bola, né, pra ele chegar num clube grande, ele tem que, né, ali se dedicar bastante e conhecer também, né, esse lado do futebol, que acho que nós vivemos muito isso, né, de às vezes o clube não ter tanta estrutura, mas ter grandes profissionais por trás, né, então isso me auxiliou muito. Então, meu primeiro ano mesmo a começar o trabalho, eu trabalhei 1 ano e 2, 3 meses no Nacional, para depois realmente migrar para uma equipe de futsal, né? Então, para mim foi um grande aprendizado. No Nacional ainda era campo? Futebol. Futebol. Isso. E no Nacional comecei com futebol, então eu fiquei 1 ano e 2 meses trabalhando estagiando. E logo depois eu recebi um convite para trabalhar no Círculo Militar de São Paulo, que é um clube tradicional aqui em São Paulo, é um dos cofundadores, um dos fundadores da Federação Paulista de Futsal. E surgiu esse estágio junto com o Nacional. Surgiu um estágio, Daniel, você não quer vir fazer um estágio no futsal? Eu falei, futsal você gostou a sua vida inteira. Eu já não pensei 2 vezes. Então, como eu já acompanhava desde cedo, né, o futsal na minha época, jogava escolar e acompanhava meus amigos jogando, eu falei, não, eu vou lá, vou tentar, eu vou nesse projeto aí. E fui logo com 19 anos. E quando eu cheguei no Círculo Militar, para mim foi fantástico, porque lá já tinha uma equipe principal. Então lá tinha o futsal de 8 anos de idade até a equipe profissional. Então ali foi, na minha ótica, assim, também foi, e é até hoje, né, aonde eu mais, assim, me aclimatei com o dia a dia, com o lado realmente da modalidade. Falei, não, é isso que eu quero, né, porque quando eu cheguei, na época tinha uma equipe principal, onde os jogadores, se você pegar... Fernandinho, que foi seleção brasileira, campeão do mundo em 2012, tinha o Caio, que é o jogador que também jogou muito tempo no esporte, vários jogadores que e hoje são renomados, mas começaram lá. Então eles eram novos, já estavam com 19 para 20 anos, já jogaram uma equipe principal. Então isso me ajudou muito, sabe, na minha carreira. Então sou muito grato a ter iniciado minha carreira no Nacional e depois ter migrado no Círculo Militar de São Paulo, onde estou até hoje, né? Por incrível que pareça, acabei seguindo a carreira, por mais que eu trabalho hoje no Corinthians, mas eu coordeno uma escola de futsal lá com mais de 400 alunos. Que legal. Sim. Bacana. E aí você começa a sua trajetória no Corinthians e você passou por todas as categorias de base? Sim. E aí a minha chegada no Corinthians foi a minha história dentro do Círculo Militar. Que logo depois eu já comecei a ser treinador. Então essa visão de ser treinador, né? E pintou uma possibilidade na universidade, onde eu jogava universitário e... Um grande amigo meu falou, Daniel, para de jogar, irmão, não tá dando certo não, cara. Você é um cara, jogador, você é um excelente treinador. Cara, você já no vestiário eu já falava, eu era um cara muito, eu virava, eu falava, chamava um ou outro jogador, meu cara, ali esse detalhe, eu era muito detalhista nisso. E por incrível que pareça, o Sandor Landelli, né, que
que pô, pra mim é um ícone hoje do futebol, né? Uma referência, trabalhou no Arsenal, Manchester, agora tava na Red Bull. E eu vejo ele, pra mim era muita referência. Olhava pra ele era o cara que ele era meu treinador no universitário. E depois ele falou, Daniel, tô saindo, você não quer pegar como treinador? E aí eu, pô, é verdade. Aí o grupo inteiro, pega, Daniel, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais você na quadra. E aí já peguei o universitário, assumi o time principal da universidade. Ali 90% dos jogadores eram jogadores de clubes e tinham a bolsa pela universidade para poder jogar. Então, imagina uma referência, eu com 21 anos já sendo treinador desses caras que já eram renomados. Então era um desafio muito grande. E paralelamente o círculo militar, eu comecei também ali com o sub-9, o sub-10. E cara, com 22 anos fui campeão paulista universitário. Com 23 fui bicampeão paulista universitário. E aí eu falei, eu vou embora. E aí foram acontecendo as situações, na base, aí fui campeão sub-13, 15 e 17 no círculo militar, onde logo depois do meu título sub-17 eu recebi a proposta do Corinthians. Aí o Corinthians me fez uma proposta, eu pensei bastante, não foi de imediato a minha decisão, mas conversando com a minha família vi que realmente era uma proposta, era um propósito que eu tinha, né, de vida, trabalhar num clube de futebol e um clube de camisa, né, então acho que daí deu tudo certo e dali eu já comecei logo no Corinthians com o sub-11 e tô lá há 11 anos aí. Uma galera corintiana aí com alguns craques ali que passaram pela sua mão ali, que você teve o prazer, mas também a contribuição de ajudar na formação desses atletas. Cara, o engraçado é que quando eu cheguei, logo que eu chego no Corinthians, você dá você fala, pô, cara, é complicado, né? Você vê lá, por exemplo, muitos jogadores de qualidade, né? A molecada que realmente eles têm o diferencial técnico, né? Das equipes, com todo respeito às outras equipes que eu trabalhei, mas não tinha esse potencial, esse material humano. Então eu ia dava treino para um sub-11, por exemplo, onde tinha... você vai pegar o Neto, que hoje tá no Benfica e agora foi emprestado, pegar o Rodrigo Varanda, que teve muito tempo aí no Corinthians, aí você pega o Kevin, que agora foi pro Almeria. Então jogadores que eram essa safra aí 2003, jogadores que 10, 11 anos já faziam uma diferença, né? Donelli, goleiro, que agora né, que é reserva do Cássio e acabou de ser convocado para a seleção brasileira de novo para disputar o Pan-Americano. Então muitos jogadores de qualidade. E aí você fala, pô, cara, esses caras são diferentes. Agora, o que me trouxe aqui, né? Sempre pensei, né? Pô, me trouxe aqui o meu trabalho, minha personalidade. Então eu vou trabalhar com eles, focado de eles darem certo na instituição. Ou futsal é futebol. Então você pegar logo que eu entrei, cara, tinha muito jogador bom, muito. Aí você pegar safra 2000 e o Wesley mesmo, que agora tá disputando, pegar o Biro, esses meninos que todos jogavam futsal, né? O Piton, que na verdade o Piton eu trouxe ele pro Corinthians pro futsal e aí virou um grande jogador e um ativo pro clube também, né? Que hoje tá representando a camisa do Vasco, mas enfim, cara, se for citar aqui, já desde a época antes de eu chegar já tinha muitos, né? E agora, se você olhar o time de futebol do Corinthians hoje, tem 7, 8 jogadores que foram formados no futsal, né? Então hoje eu vejo o Corinthians como o maior clube formador mesmo de jogadores do futsal para o futebol, né? Hoje o Corinthians a gente fala muito lá que realmente é o maior projeto de futsal do mundo por conta disso, né? Porque nós temos hoje o atleta, ele chega com 5 anos e ele pode seguir carreira até o profissional, ou no futsal ou no futebol. Então eu acho que isso é uma diferença. Agora, citar jogadores, cara, são muitos, cara. Então se eu for pegar aqui hoje que tá jogando o Pedrinho, que foi pro Zenit agora, então era do futsal, Wesley, Biro, Donelli, Rony, que vem jogando, Mantuan tem muitas histórias com ele, né? Assim, bem bacana, é um garoto maravilhoso, né? Assim, que também já era diferente no futsal e foi pro futebol. E eu acho muito legal a história dele, porque ele nunca foi um garoto forte fisicamente. Ele sempre foi um jogador franzino, mas com alto grau de cognição, muito inteligente. Então isso diferenciou ele dos demais, sabe, cara? Então ver hoje ele fazendo sucesso, né? Que fez já no Corinthians e agora na Rússia. Também muito feliz, né? Quando eu tirava ele do jogo, tinha o pessoal ficava meio bravo, né? Mas até os pais já são calminhos agora ou não? Agora estão calminhos comigo. Eles ficavam um pouquinho bravos comigo, né? Mas eu sempre falava, eu tô tirando pra descansar, porque na hora decisiva ele volta, né? Mas isso faz parte do processo também, entender que eu era um garoto que tinha 12 para 13 anos, né? Mas eu tenho muita amizade com todos ali.
E realmente foi o que você falou, muitos jogadores formados, né, no futsal que hoje brilham no futebol. Não só hoje no Corinthians, eu tive a oportunidade de trabalhar com outros atletas também, né? O próprio Rafael Veiga, que começou comigo no círculo militar e depois migrou para o futebol. E o Dentinho também, que foi pro Shakhtar, jogou no círculo militar. Muitos jogadores, né? Se não deram certo no futsal, deram certo no futebol. Então isso me deixa muito feliz. Como é esse processo de imigração, até falando do Corinthians, mas a sua experiência, né, de um jogador, que momento o clube, existe uma integração entre a área de futsal e a área de futebol para falar, ó, talvez esse aqui tenha o perfil de migrar, uma adesão do atleta, é uma indicação do próprio treinador, como que acontece? Sim, hoje nós temos um diferencial que chama essa parte de integração, né? O Corinthians, de uns 3 anos para cá, ele teve uma ideia muito bacana que foi integrar os treinadores, né? Então hoje os treinadores do futsal fazem parte do futebol até os 13 anos. Então se você imaginar hoje no futsal, o garoto começa com 5, 6 anos. 7 anos ele joga futsal, de 7 para 8 ele já tá indo pro futebol. E os treinadores dessa categoria hoje, sub-8, 9, 10, 11, 12... 13 anos, que é o que vai até os 13 o campo e depois 14 já tem o futsal, ele tem que escolher. Essas idades, todos os profissionais, os treinadores fazem parte do staff do futebol. Então você imaginar hoje... Ele joga nos dois, ele acaba jogando nas duas categorias e o treinador é o mesmo. Então você pegar, eu vou dar uma ideia hoje, o treinador do sub-11 do Corinthians é o treinador do sub-10 do futsal do campo, é o do 10. O treinador hoje do 14 do futsal é o treinador do 13 do futebol, né, que é o Felipe Sá e o Leonardo. Então os dois que são excelentes profissionais, eles estão militando hoje nos 2 departamentos. Então ele trabalha ali, né, ele trabalha no futsal, na noite, mas à tarde ele tá dando treino para eles no futebol. E tem totalmente essa integração. Então, hoje o maior diferencial do Corinthians eu vejo isso. Então, essa integração. O garoto, ele treina as 2 modalidades, mas o treinador sabe qual é a carga de treino que ele vai dar. Ele treina 2 vezes por semana no futsal e 3 no futebol, ou 2 no campo e 2 no futsal. Então, hoje é o diferencial do Corinthians. Então, essa integração fez com que nós formássemos mais jogadores, que continuasse hoje, que eu acho que é o maior exemplo, é o número de atletas de futsal que estão no futebol profissional hoje, né? E essa parte do garoto hoje novo querer vir jogar no Corinthians. Hoje a criança, ela olha, ela fala, pô, eu não tenho aquilo, eu não posso jogar porque eu gosto muito de jogar futsal. E às vezes ela tem clube que eu não posso jogar, então chega com 10 anos eu não posso mais jogar o futsal, porque já tem aquele lado tipo, é uma joia, enfim, e lá não, lá a nossa visão hoje é diferente. Hoje o garoto, dos 7 aos 14, ele joga o futsal e o futebol. E aí depois, a partir dos 15 anos, é muito difícil, não tem como conciliar, porque 15 anos alojamento, já tem... viagem, jogos diferentes. E já treina todos os dias, já tem uma rotina diferente, né? Então eu vejo muito isso. Hoje o diferencial do Corinthians é essa integração, então se torna hoje um diferencial para nós. Automaticamente o campo e o salão tá extremamente conectado, um conhece, sabe o que tá acontecendo. Perfeito. O que o atleta tá fazendo. Né? Eu vejo muito o futsal hoje como uma modalidade assim, o Brasil, o diferencial do atleta é jogar futsal, né? Se nós temos hoje tantos jogadores revelados jogando hoje mundialmente, começou cedo, nós vamos citar aqui vários, começaram no futsal, né? A modalidade é o nosso diferencial e o Corinthians hoje ele enxerga isso. Institucionalmente hoje, o futsal é uma modalidade que sempre vai existir. Então nunca vai falar o futsal acabou no Corinthians, como às vezes acaba acontecendo em outras instituições, né? Às vezes o futsal, ou ele tem até certa categoria e termina, não. O Corinthians hoje tem do 7 ao profissional. Então, eu vejo que eu gostaria que tivesse muito mais equipes, né? A gente fala muito sobre isso, né? De que investisse mais, porque é onde saem os grandes atletas, né? Eu queria comentar sobre esse tema porque hoje a gente vê, assim, teoricamente, o futsal, teoricamente, muito mais em segundo plano, tirando o Corinthians e tudo mais, mas sim, era muito mais comum. Hoje os meninos eles brincavam na rua, mas sempre tinha uma quadra de futsal, de colégio, ou onde você passava tinha uma escolinha e tudo mais. Hoje é raro você ver isso, né? Sim. Muita gente tá hoje criando o Futset, que é o society realmente, que a galera já tá indo para esse lado e esquecendo muito mais daquela outra parte que é realmente o futsal desde pequeno, que o filho hoje... Né, o Thiago acho que pode falar muito mais com o filho, a dificuldade que ele tem hoje, por exemplo, de colocar o filho dele para uma escolinha de futsal. Perfeito. Você vai achar numa escolinha de society.
mas você não acha de futsal. E eu acho que tinha muito mais torneio também amador, né? Então, assim, quando você pegava os torneios amadores, você encontrava diversas competições. E aí eu acho que é minha segunda pergunta sobre isso. Como você capta hoje os meninos já desde pequeno também, já que tá encolhido, né, essa parte do futsal? Você vê menos competições acontecendo, você vê menos quadras com grandes com condições realmente para uso e disputar uma competição. Né? Perfeito. Eu acredito muito que nós temos uma conversa nossa, né, no meio, não só do futebol como no meio acadêmico, né? E um grande treinador falava isso para nós. Quando você pegar hoje uma criança para captar ou trazer ela para treinar, você faz uma pergunta: o quanto de bagagem lúdica, empírica e científica vê essa criança treinar contigo? Hoje a criança não brinca mais na rua, até por conta de parte social. Hoje você não deixa teu filho na rua jogando até 8 horas da noite. E antigamente a gente tinha essa vivência, normal, né? Era muito normal. Caixotinho. Né? Pô, era caixotinho na rua. Era o que mais fazia, né? Esperava o ônibus e falava: olha o carro, para a bola. Tava com o dedão todo estourado. Então, e quadra de escola, né? Quadra, exatamente. De colégio, ficava lá sem rede. Isso, muito. E nós tínhamos... E aquilo, para nós, o ambiente influenciava também a nossa melhora. Porque você ali, inconscientemente, você ia melhorando, ia jogando, e a tua parte motora ia desenvolvendo. Exato. Isso faz parte, porque não era só o jogo em si, era tanta coisa envolvida, né? O jogo não tem regras, por exemplo, na rua. Não tem um árbitro apitando, não tem o professor lá falando. Então isso era um diferencial também. Então, o que acontece hoje para nós, que a gente encontra muita dificuldade, porque hoje é feito por peneiras. Não tem, eu vou levar meu filho lá de 5 anos, é uma peneira. Ele vai numa peneira e vai jogar. É claro que, por ter as redes sociais hoje, é muito mais fácil. Eu vou colocar, o Daniel vai fazer uma peneira hoje do Sub-20 lá no Corinthians. Se colocar na internet, vai encher de gente. Exato. Porque hoje, né? E essa captação, ela é inicialmente hoje em escolas. Então você vai numa escolinha, tem um amigo meu que ele tá fazendo um torneio, Daniel, vem aqui assistir, tem um garoto de 6 anos, muito bom. Ou eles mesmo indicam. Hoje, por o Corinthians ser essa referência, eles vão muito buscar o Corinthians hoje, né? Por ter essa referência do futsal dentro, atrás do futebol, e ele sabe que ele pode seguir um caminho. Mas ele chega com 15 anos, não dá pra eu seguir no futebol, mas eu sei que o futsal vai até o profissional. Sim. Então hoje a gente tem essa diferença. E pra captar esses garotos, pra ter essa captação, né? Elas são em escolas de futebol. O Corinthians hoje tem um diferencial que são as suas franquias. Então o Corinthians tem muitas franquias no Brasil todo. Então aquele garoto que se destaca numa franquia, ele vai treinar no clube. E nós temos uma escola de futebol society, de futsal e de futebol de campo dentro do clube, fora as franquias, né, que ela tem aí em todo o Brasil. Então isso também eu acho que é uma vantagem competitiva do Corinthians, né? Acho que a marca também ela ajuda bastante. Fico triste por não ter mais esse futebol de rua, de não ter mais essa situação. Para nós ela é muito complicado, né? O que a gente hoje tentar criar um ambiente próximo. Se você pegar a idade de 6 anos ali, você vai ver um treinador hoje aplicando treino, ele tenta trazer o ambiente também lúdico pros treinos. Então não fica também só, o garoto lá com 6 anos, ele tem que ir lá, ele tem que só treinar a parte técnica, só treinar fundamento. A gente mudou um pouco isso também. O ambiente também lá é criado pro garoto também desenvolver essa parte dele, da autonomia, que a gente chama de autonomia dirigida, né? Ele vai lá, tá treinando, mas é ele que toma a decisão, né? Não é aquilo que só o treinador. Então até esse processo, isso, orienta. Então até esse processo a gente se preocupou muito com isso, né? Porque realmente hoje é um diferencial. Se eu for fazer um comparativo e já de uma criança, quando ela, há 10 anos atrás, quando ela chegava no clube, chega a mesma criança com essa idade, realmente hoje é diferente, né? Eu acho que não existe isso, o que na minha época era melhor. Eu não gosto de ficar fazendo essas comparações, mas que a vivência motora da criança ela era muito maior do que é hoje em dia, isso com certeza. Na rua ele tinha que se preocupar com a bola, com a guia, com o caixote, com o adversário e com o carro. Exatamente. De tudo. E com a mãe. E com a mãe gritando. Vai estar que horas? Com o chinelo da mãe. E com a linha de pipa, com a linha de pipa, porque podia cortar o pescoço. Era brilhante. Porque a gente fala muito sobre isso, às vezes, vamos transformar o ambiente. Não dá pra transformar o que era o ambiente. Futebol de rua não tem, porque era um jogo sem regras. Você sai da sua casa e vai jogar sua bola. Então o teu imaginário tá ali, você tá criando aquilo. Categorias diferentes, não tinha aquele negócio não, que você jogava com cara de... isso aí, 8 anos você tava jogando com de 12, de 13. Exatamente.
Eu acho que o futsal ele chega mais próximo por conta do ambiente de ser uma quadra reduzida, de um número de jogadores. E eu acho que o futsal também ele é um ambiente mais acolhedor, né? E tá enraizado dentro do nosso país, que é o esporte mais praticado no país hoje. Mas o que nós tentamos no Corinthians é tentar trazer um pouco disso. Então, onde nós fazemos isso? Na parte metodológica. Hoje nós temos especialistas, principalmente na iniciação, né? Hoje nós temos 2 treinadores na categoria de iniciação que são referências no Brasil. Então esses caras, eles trazem pro dia a dia um pouco do que era feito antigamente, né? Que era deixar a criança um pouco mais livre para tomar as decisões, né? Mas aí já é uma briga bem, né? Sim. Que aí vai vir o lado científico, hoje tem muito estudo, então a gente tenta utilizar a teoria, mas a prática também inserida dentro do contexto para potencializar os meninos mesmo cedo, né? Porque o período sensitivo, a gente fala muito que é dos 8 aos 12 anos, onde a criança está mais aberta a informações. Então a gente tem que ter muito cuidado também nesse processo de formação, né? Não tirar também o que a criança tem, que é a sua criatividade. Então hoje é inserido os treinos, então a gente tenta trazer um pouquinho daquela realidade da rua também nesse processo de iniciação no Corinthians. Claro que quem tem o dom e o craque, independente de onde ele jogou, ele Sim. vai se dar bem, mas qual a importância do futsal na formação de um atleta e que características você vai desenvolvendo para alguém que acaba migrando para o futebol? Perfeito, o futsal, assim, o que todo mundo fala muito é do espaço, né? Uhum. Eu acho isso muito claro. Qualquer pessoa que vai, o espaço ele é reduzido, com certeza, ele vai ter que resolver mais problemas. Isso óbvio, né? Mas o que eu vejo muito do futsal é a parte da relação com a bola. Lógico que ela vai tocar mais na bola, ela vai estar sempre jogando mais, mas é o caos, cara. Ele tá sempre resolvendo um problema. Então, o atleta no futsal, ele tem que saber defender e tem que saber atacar igual. Então, se eu tô num duelo contigo, eu num contra um eu perco a bola, a minha reação ela tem que ser agora. Não dá tempo. Então, tem que estar sempre competindo com você. Então, o que eu vejo muito do futsal, diferente, acho que do futebol, é essa competição intensa. Então é isso, eu acho que a carga de cognição que é jogado para um atleta de futsal, ele acaba sendo maior, né? Porque ele tá sempre resolvendo problemas imediato. E se eu não resolvo agora, eu tomo gol, porque ele tá muito próximo. Então eu vejo que o diferencial do atleta, ele tá sempre em contato. Então você tá sempre usando membro inferior, membro superior para se proteger. Então quando a criança ela sai do futsal, ela vai pro futebol, primeiro que as decisões, ela vai olhar o espaço, ela vai estar muito mais tranquila. Ela fala, mas aqui eu tô aqui pra tomar essa decisão, mas lá no futsal o caos, tem 4 caras em cima pra eu tomar decisão. Então essa é a diferença. Aí eu acho que é uma diferença muito grande. Aí eu vejo o outro lado, que é o lado que a criança, quando ela sai do futebol e o futsal vai pro futebol, é o lado do espaço, por ser maior. E aí, vamos dar um exemplo, as bolas longas, a criança não precisa colocar tanta força na bola para fazer os passes no futsal, são passes mais curtos, então eu tenho uma dualidade contigo aqui, fica mais fácil de eu controlar o jogo. E aí no futebol, quando você vai pro futebol, aí sim, é aquela bola longa de 20, 25 metros. E a criança, ela sente um pouco de dificuldade. Mas eu acho que isso é muito mais fácil de adaptação, porque a criança já chega pronto com a relação com a bola. Que treinador não quer um atleta que resolva todos os problemas quando tá com a bola no pé? Então eu acho que eu vejo muito isso diferencial nosso. Você pode ver que todo jogador hoje, se você for fazer uma analogia, de 10 anos pra cá, nós temos 100 jogadores na Europa. Vou pegar 100. Vou dar o exemplo do Gabriel Martinelli, você estava falando de grandes jogadores. O Gabriel Martinelli jogou comigo logo cedo ali, com 12, 13 anos. E ele era diferente mesmo, ele era muito diferente no futsal, muito. Aí você pega o caso do Gabriel, o Malcolm agora, que também jogou com a gente, foi pra Arábia, tava no Zenit. Esses jogadores, se eu pegar 100 jogadores hoje, 95 passaram pelo futsal. Pode ter certeza. Desses caras que realmente são diferentes. Uhum. E não só diferente assim de hoje de ter dado certo, mas diferente dentro do futebol também, jogando o jogo. Mas esses caras já tiveram a vivência. Então eu vejo futsal isso. Futsal, cara, pra mim, quando o menino tá jogando, ele tem que fazer tudo rápido. E tudo com intensidade. Não tem aquele tempo, vou descansar agora. Perdeu a posse de bola, pera aí que eu vou retomar. Não, se você não correr, teu time toma um gol.
Se você não marcar bem, se você não saber usar o braço para proteger, para evitar a entrada de um jogador na sua defesa, se você ficar só olhando a bola e não olhar o marcador, o cara segue. Então eu vejo esse futsal é o diferencial para um jogador chegar no futebol e ser um jogador completo lá na frente. Vocês conversam no meio o que aconteceu nesse boom, né, de converter tantas quadras ou diminuir a quantidade de quadras de futsal e acabar indo mais para futebol society? É custo? Porque você mesmo está reforçando toda a importância de ter, né? Por que o mercado acabou migrando tanto para... Os próprios clubes criam as escolinhas, criam né? escolinhas muito mais hoje de grama sintética. Não criam de futsal, né? Eles criam... Na verdade, eu vejo o futsal como um outro esporte também, né? Vejo crescendo bastante, né? Então, para você ter uma ideia, hoje, inclusive um grande amigo meu, mandar um abraço para ele, né? O Fábio, ele é o treinador do futsal do Corinthians e já milita há muito tempo nessa área. Eu vejo que é uma tendência hoje também, até pelo número de jogadores. Se você pegar o número de jogadores, você joga com 7. Com 7 são 14, joga com 21. Então o garoto hoje, ele vai e fala, pô, eu vou montar uma escola. Vamos pro lado do agora comercial. Eu vou montar uma escola, eu posso colocar 35 lá na quadra, treinando. Então eu acho que esse lado comercial também, ele foi bastante. Eu posso montar 4 quadras, uma do lado da outra. Você, para montar 4 quadros de futsal, para fazer um ginásio, que na verdade é coberto. O futsal hoje, né? Não tem a necessidade de ser coberto. O custo realmente é muito menor. Hoje o custo é menor para você montar uma quadra de futsal do que montar um ginásio. Claro. Montar um ginásio, uma quadra de futsal, realmente o custo é maior. Mas eu vejo muito a parte, além da parte comercial, eu acho que virou um esporte também, né? O futsal hoje... Mas você acha que ele substitui, não sei se dá pra falar substituir. Complementa ou... Complementar, não sei se complementa, mas assim, você acha que o cara que começa ali no futsal desde pequeno, o garoto, porque é isso que hoje a gente vê muito isso, né? Você acha que ele levando isso depois pro campo, profissionalmente, você acha que ele consegue absorver se ele tivesse passado pelo futsal? Não, na verdade é assim, ó. Eu vejo então, acho que a gente já teve um pouco disso, né, na nossa conversa dentro do nossa área como treinador, ali os principais treinadores. O futsal é um esporte distinto em relação ao jogo. Futebol, ele tem algumas características que o futsal não tem e vice-versa. Sim. Mas eles se complementam. Então, na minha ótica, eu acho que o futsal, então, na minha opinião, o futsal ele é um outro esporte. O futsal eu acho fundamental para a criança começar com 5 anos e ir até os 13, 14 e depois ela pode escolher. A criança no Brasil, principalmente no Brasil, num país onde nós temos milhares de praticantes, o futsal ele sempre vai ser um complemento para um atleta ser um atleta de alto rendimento no futebol. Sempre. O futsal ele vai auxiliar porque tem a parte dos fundamentos. São muito similares ao futebol. O domínio com a parte interna, o muito cabeceio, eu utilizo o salto, bastante salto, a bola pinga mais, enfim, que o futsal já não tem. Agora, se você for comparar, quem vai ter mais relação com a bola? Um jogador de futsal ou um jogador de futsal? Você pode ter certeza que é o de futsal. E a intensidade ela é muito maior, né? Intensidade é outra. E por relação ao piso também. A bola tá mais no chão. Então, assim, esse controle, ele vai ter muito mais. E a criança, ela tem que quanto mais relação ela tiver, quanto mais ela tiver automatizar essas situações, que o ambiente que vai influenciar, o futsal que vai proporcionar isso para ela. Então eu vejo que o futsal ele cresceu muito. E é uma modalidade muito boa. Se pegar nos outros países, tem países que já utilizam o futsal como vamos dizer, uma ponte para ir pro futebol. Mas, vamos pensar agora na parte de material humano. Que jogador que você encontra igual o brasileiro hoje? Difícil. E é o futsal que traz isso. O presidente da Federação Inglesa, o Sandor Landelli, estava aqui no Brasil, eles acompanharam um período, uma semana de treino nosso no futsal. Porque ele queria saber por que o Gabriel Martinelli tinha tanto recurso técnico. E o Sandro trouxe ele pra cá, e ele acompanha nossos treinos no Parque São Jorge, e aí ele falou, é isso, é o futsal. E eles estavam com a ideia de montar um futsal dentro das federações, a Federação Inglesa de Futebol. Então, para você ver como que realmente é o diferencial. Então, o futsal eu vejo uma modalidade muito legal, importante no processo de formação, mas ali dos 5, cara, porque teoricamente... É o futsal. Porque teoricamente até sub-11 ou sub-12, que o campo também já é menor, né? Isso, hoje sim, né? A federação colocou agora, né? Então não faz muito tempo. Que eles reduziram o campo e colocaram... Seria uma passagem do futsal. Seria isso, né? Os jogadores... Exatamente, e ficou bom.
Achei fantástico isso, né? Porque o basquete tem a tabela menor, assim, o vôlei tem a rede menor. Então o campo foi muito bom nesse aspecto. Mas o que está sendo legal hoje dos treinadores, que eu vejo muito, colocou os treinadores hoje da categoria de base também a trabalhar a criança não pensando no mini adulto. Você não reproduzir aquilo que é o treino. Pô, hoje eu vi um treino do Guardiola muito legal lá na internet, que hoje você tem acesso a tudo, e vou trazer para a categoria de base. Não faz sentido, porque as crianças estão num processo de formação. Com essa diminuição do número de jogadores do futebol, os treinadores começaram a trabalhar a criança sendo criança. Então, a desenvolver esse trabalho hoje no futebol. Então, eu achei isso fantástico. E eu tô acompanhando alguns jogos, né, da categoria de base, e melhorou 70% o nível de jogo. Tá absurdo, melhorou demais. Nós vamos formar muito mais jogadores hoje, porque estava muito aberto o jogo. Exato. Então, e ele tem um gigante, drible, e ele tem um espaço curto hoje com um campo menor, e ele tem um espaço curto para fazer aquele drible, talvez o Mike já usa mais o salão. Excelente leitura. O chute, a forma, tudo mais, hoje você percebe muito mais. Perfeito, e antigamente era isso, né? Eu queria até fazer um comparativo ali, de pegar um scout hoje. Como era o jogo há 10 anos atrás, a categoria sub-11, como é o jogo hoje. Quantas vezes a criança pega na bola? Vou pegar. Entendeu? Então, hoje a gente vai conseguir formar um número de jogadores maiores neste sentido. Né, no sentido de você oportunizar mais para as crianças jogarem mais o jogo. Então, você joga no primeiro tempo um time, no segundo tempo você já pode ser obrigado a trocar, colocar mais jogadores para jogar, no terceiro tempo ali você pode misturar o número de jogadores, você coloca todo mundo para jogar de novo. Então, todo mundo tem a sua vivência. Exato. Eu acho que a gente perdeu nisso, né? 10 minutos atrás a gente tá conversando no nível técnico. Acaba perdendo. Mas aonde? Lá de trás, a criança com 4 anos, com 5 anos, ela não tá fazendo atividade física. Ela tá com o celular na mão. Ela tá no videogame, mas ela não tá mais jogando bola na rua. Exato. Então, acho que agora coube a nós, profissionais, estudarmos mais ou menos essa parte e trazer a criança logo cedo para essa vivência motora. Então, é uma responsabilidade muito grande. Muito bom. E você comentou sobre o mercado, né, do futsal, que é uma opção a partir dos 14 anos, seguir ou não. Hoje, foi um mercado que vem se profissionalizando mais e mais e teve muita visibilidade, né? Mas hoje é possível se profissionalizar tanto um jogador quanto um profissional e falar, eu vou viver do futebol, eu vou viver do futsal. Sim, as comparações em relação a números, elas, né, não tem como comparar, né? O futebol hoje realmente são números astronômicos, assim, né? Então, o jogador que hoje vai, o caso damos exemplo aqui do Malco, do Gabriel, que foram jogar fora, né, e fizeram parte das nossas categorias de base, realmente é totalmente fora do que o futsal hoje ele oferece. Mas são números totalmente significativos comparado a 10 anos atrás. Hoje um atleta de alto rendimento de futsal, ele consegue viver e viver muito bem, né? Não só no Brasil como fora do Brasil. É claro que fora do Brasil, hoje você vai pegar um campeonato espanhol, que é a referência, e nós temos hoje vários atletas brasileiros jogando na Liga Espanhola. Realmente é um salário hoje que você fala, pô, bacana, que não existia há 5, 10 anos atrás. E no Brasil também. Acho que o Brasil, o que está engatinhando ainda são as equipes de camisa entrarem nesse, que eu acho que vai ser o diferencial. Não entrar só com a camisa, mas entrar com o investimento, que é o que o Corinthians sempre fez. O Corinthians, além de ter isso institucionalmente futsal, ele investe. Então ele investe nesse atleta, porque ele pode também virar um jogador de futebol. E se não virar, ele vai virar um atleta de alto nível. Hoje nós temos grandes equipes no futsal. Hoje nós temos uma liga com mais de 20 equipes, uma liga brasileira. Mas ainda falta um pouco do incentivo. Então ainda tem, por exemplo, pegar lá em Carlos Barbosa, é uma empresa que realmente gosta, você vai nas cidades onde sempre tem aquela empresa ali que ajuda. Né? A Malve por muito tempo foi com o Falcão, ganharam tudo. O futsal ele vem mudando isso. Ainda tá um pouco, né, fora do que a gente acredita, mas já muito diferente do que era 10 anos atrás, né? Então uma coisa boa hoje que aconteceu foi as pessoas quererem viver do futsal. O atleta, o próprio treinador, ele escolheu viver do futsal. Então isso também ajudou muito. Então se você pegar hoje no Barcelona, nós temos um jogador que era nosso, que é o Matheus, que hoje ele joga, inclusive um abraço pro Matheus. Ele saiu do Corinthians vendido, é a primeira venda do futsal, da história do futsal, um atleta vendido para o Barcelona.
Então o Matheus teve uma história conosco, né? Jogou sub-20, depois foi pro profissional e foi vendido. Então hoje ele tem ali um contrato com uma longevidade, mora num país bacana, treina todo dia num clube de alto nível. Isso eu não tô citando, mas hoje tem várias equipes. Então hoje eu consigo viver do futsal. Lógico que tá muito longe do futebol, eu acho que realmente igualar ali os números não, mas hoje a criança ela tem, hoje eu não vou conseguir continuar no futebol porque tá muito competitivo, mas no futsal eu vejo que eu tenho um espaço. Hoje ela consegue ter um cenário bom ali financeiro também para poder seguir carreira no esporte. E a comparação com o futebol ela é injusta também, né? Até para ser... Tem um estudo não lembro se é da Deloitte ou da Ernst Young de 2020, contratado pela CBF, que na verdade a gente acaba se baseando muito pelo Malcom, pelo Neymar, Sim. Martinelli, mas essa é a exceção da exceção, né? Quando você olha o mercado do futebol brasileiro, a realidade é que menos de 5% ganham mais de 5 mil reais. Perfeito. Essa é a realidade do futebol. E aí a gente acaba comparando, né, com o Neymar, e não é essa também a realidade, né? Até para ser justo com as duas modalidades. Nós temos hoje um atleta no Corinthians que chama Lucas Martins, está no nosso principal, né? O ano passado foi campeão da Liga Nacional. Ele é um atleta que ele fez o inverso. Ele foi pro futebol, seguiu no futebol até o sub-17 no Corinthians, né? Na verdade eu trouxe ele pro Corinthians com 14 anos, ele jogava numa equipe e eu observei e trouxe ele pro futsal e depois logo ele migrou pro futebol. E cara, ele teve essa carreira até os 17 anos. E ele tinha realmente um futuro no campo também, né? Mas ele detectou que no futsal ele seria um jogador diferente. Poderia ter mais oportunidades. Mais oportunidades. Falou, ali eu vou seguir, eu tô vendo o mercado. E também ele olhou pro mercado. Opa, que o Corinthians tem um profissional. Olhou pro mercado fora também. Tem uma possibilidade, quando eu tiver uma certa idade, não também jogar em outros clubes ou sair do Brasil. E realmente isso. Hoje o futsal está oferecendo isso. E é muito bom pra nós, né? Não só atletas como treinadores também. Se pegar hoje amigos meus que trabalharam com muito tempo comigo. Hoje tem treinador trabalhando na China, na Tailândia, na Espanha, na Arábia. Então hoje o mercado mudou bastante. E o Lucas, no lado do atleta, foi esse. Então ele, com 17, quando ele saiu do campo, deu até um choque dos caras do futebol. O que aconteceu que o Lucas vai sair? E o Lucas teve muita personalidade e falou, não, eu quero seguir no futsal. E o clube realmente, né, aposta nisso. O atleta, ele tem realmente o perfil para jogar futsal. E hoje ele é nosso maior exemplo hoje, né? Ano passado ele com 21 anos foi campeão da Liga Nacional, sendo um jogador importante, jogando, né? E agora renovou o contrato e vai seguir conosco. Muito bom. E aí, até reforçando no ponto que você colocou da matéria-prima que existe aqui no Brasil, a quantidade de brasileiros que foram exportados para as seleções, né? Itália, Espanha, Rússia, Portugal. Chegou um momento que eu não sabia se era Itália ou era Brasil jogando. Cazaquistão, né? E só reforça a qualidade que existe aqui do jogador brasileiro, que acaba talvez não tendo espaço na seleção, porque é limitado também, né? A quantidade de atletas, e acaba indo para outros países. Perfeito. Essa da seleção da Itália, e confidencia vocês, cara, que era muito amigo meu, jogava lá. E aí os caras, vieram até pro Mundial que teve no Brasil na época. Eu falava, os caras tudo jogando lá. Mas realmente, cara, é um celeiro de jogadores, cara. Você pega o Brasil hoje e o atleta, ele chega num nível e são 50 jogadores no mesmo nível. E aí esse cara, por exemplo, dá o exemplo da Rússia. O Éder Lima e o Pula foram jogar na Rússia e viraram jogadores da seleção russa, se naturalizaram. E tinham também espaço aqui, cara. Mas o treinador tem que escolher 15, cara. E aí também eles não vão deixar, eles estão vivendo uma vida fora, deixar de ter uma oportunidade de uma seleção se naturalizar, jogar por uma seleção, né? Caso do futebol, que acontece com muitos, né? O filho do Mazinho, o Diego, o Diego Costa, que jogou pela seleção da Espanha, mas no futsal tem muito, porque assim, o Brasil tem muitos jogadores de futsal. E hoje é no mundo todo. Se você pegar, assim, todos os países que tem a possibilidade de naturalizar, tem um brasileiro ali, tá envolvido, né? Então, e a gente acredita muito nisso, né? O crédito, ele vai pra modalidade, cara. A criança começa muito cedo, né? Eu dou o mesmo exemplo do basquete, né? Eu acompanho muito, sou um cara muito fã de basquete, assim, de todos os esportes. Eu gosto de todos os esportes. Domingo eu tava assistindo NFL agora ali. Sim. E aí ontem eu tava assistindo. Eu sou um cara vibradaço, né? Vendo ontem o Green Bay Packers jogando. Eu gosto muito de qualquer esporte. Mas eu vejo que
quais os esportes que eles têm, são diferenciais no país. O esporte número 1 é beisebol, o esporte número 1 é o basquete. Mas você vê que a criança, ela já tá logo cedo vivenciando. Então, aqui é isso, cara. Mas o Brasil, por que o Brasil tem muito jogador? Porque desde os 4 anos o garoto já tá lá na quadra jogando, né? Então, eu fico triste de não ver esses caras vestindo a camisa da seleção brasileira. Às vezes tem atleta que tá indo embora muito cedo, né? Hoje mesmo a gente teve um sul-americano sub-18 agora, né? E tinham 5 jogadores do Corinthians representando a seleção brasileira. Mas se você pegar 90% desses jogadores, eles vão ter oportunidade de jogar em alto nível ali. Eu vejo quando eles fizerem 20 para jogar uma seleção principal. Mas será que todos vão estar na seleção principal? Porque é normal o atleta, daqui a pouco ele sai aqui do Brasil, recebe uma proposta de Portugal, da Espanha, da Itália, e ele vai seguir uma vida, né? E com tantos jogadores bons, né, cara, eu acho que acabou sendo natural. Não concordo em a seleção ter 15, que naquela época, cara, porque aí você no próprio, mas no país, cara, aí você, no próprio país você não consegue formar jogadores, né? Então hoje a Itália já mudou bastante, né? Eu tenho um grande amigo meu, que trabalha lá, que é o Davi, ele trabalha em Asti, e ele fala que o filho dele inclusive tá na seleção italiana, ele fala sobre isso, né? Que agora começou as categorias de base serem formadas em desenvolver isso. Que eu vejo, o maior diferencial de qualquer trabalho é a base. Então os países já queriam naturalizar. Pegava lá o Thiago, pô, você tem 20 anos, tem cidadania? Vem aqui jogar. Mas você, em contrapartida, você não formava jogadores. Você conseguia lá jogar e chegar entre os 3, chegar entre os 4, mas ser campeão europeu, mas sem os jogadores do país, né? Então acho que hoje eles mudaram bastante isso. Né? Existe um limite hoje? Colocaram algum tipo de limite? Depende do país. Depende do próprio país. É o país que vai colocar. Então vai muito, né, das normas e regras do país, né? Então, se pegar hoje Cazaquistão, tem jogador brasileiro jogando, Polônia tem um brasileiro naturalizado, né? Pro brasileiro, ele é um mercado que abre, né? Então, hoje tem, eu acho que, se eu não me engano, que mais de 100 países tem jogador brasileiro jogando futsal. Meu Deus. É muita gente, né, cara? É muita gente. Então, E níveis de seleções, tem base também assim, por exemplo, hoje, ou é só profissional hoje que tem, por exemplo, a seleção brasileira, tem as competições, sim, mas é só nível profissional ou tem base? Tem base também? Base começa hoje no sub-17. Que já então, pode ser convocado para a seleção. E a principal. Nós acabamos de jogar um brasileiro agora, o sul-americano, sub-18, né? Na verdade era o 17, mas como não teve o ano passado, a Conmebol resolveu fazer esse ano, e para os garotos não perderem, eles fizeram o campeonato sub-18, né? Porque senão os garotos que já estavam convocados de todos os países e jogaram agora, perdeu a final para a Argentina, né? O sub-17. E o sub-20 também teve o sul-americano e ganhou a final da Argentina. 1-0, inclusive o gol foi do atleta do Corinthians. Fiquei muito feliz, né? Porque, pelo menos, né, a gente tá conseguindo formar alguns jogadores e tá representando a camisa do Corinthians também, né? Isso para nós é importante. E no sub-17, sub-20 teve os 2 sul-americanos, né? Temos bastante campeonatos agora, a Conmebol tá investindo, o futsal tá investindo, né? A categoria principal hoje, a CBF, que organiza também, né, a seleção principal. Então, eu vejo, hoje o atleta, há 10 anos atrás, nunca ia pensar que ia ter uma seleção brasileira sub-17, sub-20. Hoje o atleta já sabe, ele já com 16, 17 anos, a primeira coisa, se ele estiver jogando em alto nível, ele fala assim, eu quero uma convocação para uma seleção brasileira, eu quero jogar num adulto, eu quero jogar num profissional. Então é uma vantagem a gente hoje tem de conseguir formar mais jogadores também pro futsal, né? E talvez isso ajuda na própria criação da identidade internamente, né? Talvez um Pula, talvez tivesse tido uma oportunidade numa seleção de base, talvez já teria uma identidade maior e fala, vou ficar aqui porque eu tô chegando já tô no rumo da seleção, né? Perfeito. Então era muito limitado. E eu acredito muito. A seleção demorou um pouco, mas também não fazia, assim, não depende só de nós, né, dos clubes, ou enfim, ou das federações, né, confederação, dependia muito da Conmebol também, né, então agora como oficializou, e a FIFA abraçou um pouco o futsal nessa situação, vai ter o Mundial Feminino agora também, né, que foi oficializado, então pra nós, assim, pra modalidade é muito bom, né, mas nunca perder essa referência, né, e eu também acredito muito, o futsal, muitas pessoas falam sobre o que o futsal ele oferece hoje na formação para o jogador de futebol. Isso tá claro, que ele vai formar muitos grandes jogadores, mas não perder a essência também da importância da modalidade para nós. Claro. Né? Eu como treinador eu sei que é muito difícil por conta de política, mas eu gostaria de ver o futsal olímpico.
Gostaria de ver o futsal ali nas Olimpíadas, que a gente teria uma possibilidade de medalha muito grande, mas a gente sabe que tem essa briga do COI com a FIFA, então é um lado político muito pesado. A gente às vezes, com todo respeito a outras modalidades, mas a gente às vezes vê uma modalidade que o futsal tá muito na frente, cara, e o futsal poderia ser representado, né? Então eu espero ainda tá vivo pra poder tá ali numas Olimpíadas, né? Gente, como você comentou, e outros profissionais passaram por aqui também, né? A gente entrevistou o Thiago Viana, que ele é técnico feminino do São Paulo. Sim. Entender que são modalidades diferentes, né? Sim. A gente às vezes acaba colocando, é o futebol e tudo vira um pouco espelho. Se compara futebol, muito, né? O feminino é uma modalidade, o masculino é outra modalidade, o futsal é uma modalidade e o futebol é outra modalidade. Tem espaço para todo mundo. Sim, o que nós temos assim é trazer uma modalidade para ajudar a outra. Eu mesmo, a minha experiência no futebol me ajudou muito no futsal. Aliás, que eu tenho muitos profissionais que são meus amigos e também que eu me espelho neles na criação da minha metodologia, do meu dia a dia nos meus treinamentos, né? Então, hoje, se você pegar o caso do Ricardo Catalá, que é um grande amigo meu que trabalhou muito tempo e hoje está trabalhando no futebol, a gente sempre está trocando informações, sempre conversando sobre isso, sobre o que o futsal pode agregar e o que o futebol também pode agregar em relação a treinamentos, em condição com o atleta, em gestão de jogadores, enfim. Mas a gente não pode esquecer, são esportes distintos. Exato. Então eu tenho que trabalhar pela minha modalidade, né? Então eu vejo que eu sei da minha importância para formar os jogadores, que é o que o clube hoje, a ideia, o portão do Corinthians, ele abre no futsal para criança. Ali, a primeira vivência dela vai ser o futsal. E dali, pô, a gente é muito feliz em saber que o William saiu do futsal, que o Marquinhos saiu do futsal, que o Jô saiu do futsal, que o Fagner saiu do futsal. E agora essa nova geração, a gente está muito feliz por isso. Mas também queremos criar a nossa identidade na modalidade. Hoje o futsal do Corinthians é bicampeão brasileiro. Então, e não é fácil ser bicampeão brasileiro. Dentro de onde temos 23 equipes que são similares, cara. O investimento é praticamente igual. E a tem gente um só isso. Investindo em futsal, né? Tem lugares Exatamente. que é só a grana mesmo realmente é no futsal. Hoje né? tem uns 70%. Exato. Então, e hoje nós temos... fica muito feliz, né? De ver o clube colocando o futsal também hoje como a segunda maior modalidade do clube hoje. Né? Tem o futebol e depois vem o futsal. Então, para nós isso, cara, é de uma grandeza enorme. Mas, ao mesmo tempo, queremos que o futsal também siga o caminho de uma modalidade que não ser comparada, né? E sim como um auxílio, né? Ele sempre vai ser um facilitador ali para a criança chegar no futebol, né? Então, nós vamos andar junto. Mas temos o futsal também como uma modalidade que ela pode ser inserida também como o futsal, né? E não só formar jogador de futebol. Esse exemplo que você deu do futsal, né? O quanto que impacta no campo. O Marcos Mancha também, que é o treinador feminino que tem do SCA Brasil. Sim. Ele comenta. Ele futsal também. A vida futsal, toda dele foi futsal. Trabalhou. A vida toda do Marcos Mancha foi futsal. Foi. E aí quando ele recebeu a missão para ir pro futebol, você vai pegar, vai ter a competição, temos um time aqui feminino, cara, você precisa fazer. Ele falou, mas eu nunca fui treinador de campo. E aí ele falou, não, cara, a gente confia, você é um grande profissional. E ele pegou e falou assim, cara, meus métodos foi treino de futsal no futebol. E ele criou uma metodologia com as meninas. Essas meninas evoluíram muito na questão do treino de futsal, toques curtos e aproximação. E ele fala, né? Ele fala assim, até hoje muitos clubes, muitos treinadores falam, cara, o jeito que as meninas jogam é espetacular, é muito bem vistoso. Foram campeões, as meninas ganharam. E ele fala assim, eu nunca tinha feito um treino no campo. Sim. E sempre foi, eu levei minha metodologia, era o que eu tinha de conhecimento. Certo. E foi, né? Então assim, mas aí a importância que você tem do futsal, a metodologia talvez que você passa, o pouco que você desenvolve ali com as jogadoras, com as atletas, né? Perfeito. E daí, o que deve ter ficado fácil para ele é a vivência das próprias atletas. Porque com certeza um grande número dessas atletas jogaram futsal. Provavelmente. Então, assim, o QI já tem, então ela já tá enraizado ali nela, né? Já desde criança já teve essas bagagens, né? A bagagem ali lúdica, de jogar, alguma delas tiveram uma vivência do futsal. Então pra ele fica fácil, por mais que o esporte tenha algumas situações que não são similares ao futsal, mas o treinamento dele, a vivência delas ajudou muito o trabalho dele.
Foi campeão, então não tem o que falar, né? Campeão. Primeiro ano bateu Aí, ó. campeão do Campeonato Paulista. Aí. Pô, vou pedir pra ele pagar uma cerveja. Pra todos nós, tá convidado, Mancha, pra voltar. Você comentou sobre o Falcão, né? Sim. E o Falcão acho que foi um caso emblemático ali. E ele que é o monstro, possivelmente o maior de todos os tempos no futsal, que tentou fazer essa migração pro campo, mas já numa etapa mais avançada, né? Você com a sua visão de treinador ali, o que você acha que talvez faltou nessa transição? Cara, assim, falar do Falcão é muito difícil, né? Porque ele é o maior da história, né? No futsal ali, realmente não tem... No futsal não tem o que falar, ninguém né? maior, né? Diferente. É ele. E foi o cara que nós vimos em todas as gerações. Ele jogou na melhor geração, foi passando e sempre sendo o melhor, né? E nessa transição pro futebol, o que, pelo menos na minha ótica, né? Ele já caiu no São Paulo, né? Então você já caiu num time onde é um time de futebol, é um time grande, né? Não é um time que tá começando. Então eu acredito muito que faltou um pouco para ele. Mas antes do São Paulo, ele teve oportunidades no Palmeiras, ele jogou na Portuguesa também, né? Mas eu vejo muito que ainda naquela época ele ainda tava meio a meio. Nessa no São Paulo ele realmente Largou. falou, não, eu vou tentar o futebol. E pelo que a gente vê assim nos jogos, ele não foi mal nos jogos, né? Ele foi bem, a estreia dele foi muito bom. Mas aí ele mesmo comenta sobre, né, as situações ali dentro que só ele vai poder falar, né? Mas a minha visão de treinador, realmente a adaptação ela teria que ter um tempo maior. Simples. Eu acho que juntou duas coisas ali. Treinador não era calmo. Um treinador bem calminho na época. Talvez foi a quando contratação do treinador também. Teve a passagem, talvez assim, se tivesse ficado um pouco mais na saída do Leão e da vinda do Autuori, talvez conseguia ter jogado, Sim. talvez teria tido mais paciência. O Leão, ele era um negócio que era muito mais, e 2005 foi o ano que o São Paulo ganhou tudo, né? Então tinha um baita de um time também como um todo. Perfeito. E aí talvez ali ele também não soube esperar um pouco mais, talvez não soube ter um pouco mais de calma entre esperar até o ano todo como se fosse, né? Saiu do Paulista praticamente, saiu. Não tenho dúvida se ele seguisse, ele ia se tornar um jogador de futebol. Eu também acho. Agora, em qual nível, assim, nós vamos... Se seria diferenciado igual o Salão, não. Não. Acho que eu não acho que conseguiria ser. Essa é a grande dificuldade, né? Porque é natural, né? Você pega o cara que é o grande craque de uma modalidade e vai pra outra, a expectativa é que ele vai atuar no mesmo nível ou mais. É difícil aceitar, é nota 10 de um lado, e vai vir um bom número, nota 8. Ninguém ia aceitar o Falcão nota 8 também. E tem até um tema acho que a grande birra foi um jogo que ele tentou dar uma bicicleta da meia-lua, né? Então assim... A bicicleta da meia-lua, aquilo ali pro Leão talvez foi o fim pra ele. Mas você tá louco? Vai fazer um... Então assim, ele cometia alguns erros, óbvio, uma tomada de decisão, porque ele tava... Mas você imagina ele faz o gol, né? Não sei muito o gol de bicicleta da meia-lua. Aí é melhor ir embora e deixar ele lá. Né? Aí não tem nem como. Mas eu vejo, mas ele vivenciou o futsal até 20 e poucos anos. Então ele não tá vivendo o futebol. E não só atletas, se você pegar, tem na história atletas que tentaram, né? Depois que já estavam no profissional do futsal e tentaram o campo, o Lenísio, o Manuel Tobias, esses jogadores tentaram e realmente não se adaptaram. Agora é muito difícil. Agora o que eu vejo, você já tá chegando, se você sai de uma equipe de futsal e já chega lá em cima. Você tá chegando num Corinthians, num São Paulo, então, vamos lá, se você sai de uma equipe, de um futsal, pra você jogar numa equipe de alto rendimento, esses caras já estão jogando já há muito tempo. E entra num time bom, né? Entra num time que já tava... E lógico que, pra você ver, ele é tão acima da média que ele conseguiu jogar. Se você pegar os vídeos dos jogos dele, realmente ele jogou, ele desenvolveu. Ele fez uma boa Mas é que no futsal, cara, tanto é que ele não quis seguir, porque no futsal ele sabia, cara. E ele também era o único atleta de futsal que tinha salário de jogador de futebol, né? Na história do futsal, só patrocínio e tudo mais. Então, comercial. Eu acho que, pelo menos, assim, uma coisa que eu acho legal é que, pelo menos, ele tentou. Então, ele foi lá e tentou. Ele vai poder, pelo menos, falar tranquilo. Ele não tá com aquela pulguinha atrás da orelha e falar assim... Poderia, talvez não. Pelo menos ele tentou, né? E mostrou que ele teria que estar mesmo no futsal. Voltou e conseguiu arrebentando depois nos clubes. Ganhou tudo, bicampeão do mundo. Eu sou São Paulino, né? Então, assim, pra mim, ver ele no campo, pra mim, era espetacular, né? Sim. O que eu gostaria muito que ele tivesse ficado, mas... Agora, se ele tivesse uma vivência ali depois dos 13, 14...
a possibilidade realmente era maior, que é o que acontece hoje. Uhum. Tive muito jogador do futsal que vai pro futebol, mas já desde novo, então ele se aclimata mais rápido, né? Então eu tive exemplos de vários atletas que desenvolveram. O caso do que a gente tava conversando sobre o Piton. O Piton, acho que para mim é o maior exemplo de todos, né? De perseverança, de um atleta que, teoricamente, não ia ser um jogador de futebol, na teoria, mas na prática mostrou que tinha condições, porque ainda tem aquilo de o profissional olhar pro profissional, pô, esse garoto já tem 17 anos, pro até trazer futebol, e ele foi uma aposta do clube mesmo, né? E hoje, que a gente conversou, né? Virou um ativo pro clube, foi uma venda de 16 milhões de reais, claro. Onde o futsal que abriu essa porta, né? Então, eu acredito muito isso hoje. Ainda tem atleta que, às vezes, a maturação é tardia. Tem muito atleta que às vezes você fala, pô, mas esse atleta não tá jogando ainda, mas calma. A gente tem que entender todo esse processo, né? Então, eu vejo o lado dele hoje com muitos jogadores com o potencial dele. Às vezes o garoto sai de um clube, ele, por exemplo, está jogando no futebol, ele saiu do Corinthians e ele vai jogar numa outra equipe de menor expressão, porque no Corinthians ele não conseguiu desempenhar, mas a possibilidade dele tá aberta. Ele ainda tem a possibilidade de ser um grande jogador. Hoje a gente vê jogadores, vamos dar o exemplo do Barleta, que veio pro Corinthians agora, que foi contratado, que era um jogador que estava no São Bernardo, enfim, que teve passagens também para outros clubes, e muitos jogadores, né, que tem essa possibilidade de virar um atleta de alto rendimento, né, mas tendo essa... eu acredito que tem essa vivência, né? Que o atleta, se ele não deu certo ali, ele vai ter uma possibilidade lá na frente, né? Uhum. Eu vejo bastante. Bom, falando um pouquinho do que é ser Corinthians, né? Hoje você é um profissional, tá no Corinthians. O apoio, a pressão, acho que até no campeonato de bolinha de gude ali a pressão é gigantesca, né? Conta um pouquinho pro pessoal. A torcida comparece em peso, né? Como é o que é ser Corinthians, o que é trabalhar no Corinthians? Cara, fica até difícil falar, cara, porque eu vou falar uma coisa um pouco... vai ficar gravado aqui hoje, o pessoal vai falar, pô, não é possível. Mas eu falo de coração que eu acho que todo profissional da área do esporte teria que ter a oportunidade de trabalhar no Corinthians. Teria que ter o privilégio de trabalhar no Corinthians, né? E eu tenho esse privilégio hoje. Então hoje, às vezes eu vejo e acompanho, porque eu viajo muito com o clube, né? O ano passado nós fomos disputar o Campeonato Brasileiro e, pô, fui lá pra Vila Velha, Espírito Santo, onde você olha ali, do nada começa a entrar torcida. Então, pra todo lugar que vai. Eu tive agora, final de semana na Baixada, e o nosso jogo, cara, no sábado, também a mesma coisa. Falta 5 minutos pra começar o jogo, já entra a torcida organizada e... Então eu falo que eu acho que todo profissional da área, e eu sou um cara privilegiado, hoje eu não... Eu vou falar, pô, cara, eu vivi isso, né? Que realmente é diferente, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em outros clubes, tive a oportunidade de vivenciar também algumas viagens para fora do Brasil, e principalmente para Espanha. Fiquei um tempo no Barcelona fazendo estágio e acompanhei ali realmente o clube, e é uma outra, né? O europeu, ele tem um outro perfil, enfim, mas igual o Corinthians, cara, não tem, né? Eu falo muito porque respeito todos os outros clubes, sei que eu sou um profissional, amanhã eu posso estar trabalhando em uma outra equipe, mas o que eu vivi hoje, esses meus 11 anos, né? Espero viver mais, né? É uma coisa, assim, que ela é absurda. Ela muda a sua vida, né? A instituição, ela acaba mudando a sua vida porque você passa a não só ter o comprometimento seu profissional, mas como afetivo também, de saber que, cara, tantas pessoas, elas começam a olhar pra você e você trazer uma felicidade pra ela, cara. Então, assim, a minha rede social, que eu nunca fui um cara muito de rede social, não, viu, cara? Faz um pouco tempo aí que os caras começaram a falar, não, Daniel, tem... Então, hoje eu tenho os meus seguidores ali, e quando minha equipe ganha um jogo, pô, as pessoas vão lá e elogiam bastante, né? Eu estava naquele jogo onde eu era treinador, onde o Corinthians fez o gol zerando o placar contra o Santos, e aquilo viralizou... Cara, inclusive, pô, o pessoal do Santos também, que são todos meus amigos, cara. São grandes amigos da comissão técnica ali. E a gente brinca até hoje sobre isso, porque aquilo tomou uma proporção gigantesca, aquilo. E eu falo que, pô, cara, até hoje os caras falam sobre aquilo, sobre aquele jogo. Eu venço um jogo, o cara vai lá na minha rede social e coloca lá em box. Então eu vejo muito o que não tinha... Eu não tinha vivido isso antes, né? Então realmente eu falo pra você que
é diferente. Então, volto a repetir, todo cara que trabalha com esporte teria que ter o privilégio de um dia de trabalhar nessa instituição que para mim hoje ela é uma referência no futebol e no futsal. Aí eu acho que é a marca que vai passando para os atletas, né? Imagina os meninos começando desde os 10 anos, fazendo base, convivendo com tudo isso, torcida, pressão, entrega por resultado, né? Sim. Porque esses meninos, como o amadurecimento que eles têm desde pequeno. Uma história engraçada, né? Foi uma referência, né? Que foi jogar, acho que com Sub-13. Sub-13 ou Sub-14, né? Que foi jogar contra o Corinthians nas finais do Paulista. E o ônibus chegando, quando eu tava chegando ali, já jogaram o bandeirão da Gaviões em cima. Foi São Paulo. Já jogaram o bandeirão em cima, os moleques ficaram todos assustados ali, né? Mas já entraram no clima, né? O Mário Ramalho tava contando como que é a atmosfera, né? De chegar e como que você tem que trabalhar todo o mental desses meninos, né? E ele falou que ele chegou e falou, cara, São Paulo foi pegar um jogo contra o Corinthians, os caras jogaram a bandeira no ônibus, cobriram o ônibus, foi aquela loucura, galera cantando, a torcida cantando e os moleques todos assustados, né? Sem saber o que se passava. Então ele falou assim, putz, isso aí é uma atmosfera que eles já começam desde pequeno vivendo. Sim, é o que a gente chama, é o nosso diferencial competitivo, né? No campo é o 12º jogador e no futsal é o nosso 6º jogador, né? E hoje você vai pegar no futsal, cara, em jogo, as finais lá é 5 mil pessoas no ginásio, né? E eu tive a possibilidade de disputar uma Taça São Paulo agora, a final da Taça São Paulo, Sub-20, né? Que era nós e São José. E a final foi em São José, né? Então um ginásio para 4 mil pessoas, né? Que é o novo ginásio deles. Cara, a torcida foi em peso, cara. Então quando eu fui pro vestiário, dei a minha preleção. Quando eu saio do vestiário e eu olho, cara, o que é isso aqui, cara? Então, então isso também vai guardado na minha memória, porque nós vencemos, né? Fomos campeões esse ano da Taça São Paulo e foi o maior público da categoria Sub-20 da história. Então bateu quase 4 mil pessoas, né? Então, assim, e ainda sendo campeões com a torcida, enfim, pra mim é um privilégio, né? Então, e espero estar sempre ganhando, né? Pra torcida tá sempre correndo com a gente. Você mencionou aí alguns momentos, mas tem um momento que você fala assim, puta, valeu a pena, ou tem valido a pena todo o esforço, né, e dedicação no futebol, no futsal, quando você olha, puta, grande momento seu como treinador. Cara, eu tenho alguns pontuais, né, porque eu vejo, eu sou um treinador que eu não me apego muito só aos títulos, cara, sabe, eu sei que é muito importante, você ser campeão, e a gente tá num clube hoje que a gente tem uma frase que a gente fala, né, que é o formar vencendo, né, e o vencer formando, né, então acho que é uma frase que nós falamos hoje. A criança ou o atleta, ele tem que saber também que é importante ele vencer, né, para ele se tornar um jogador competitivo lá na frente, quando ele chegar num nível profissional, né. E eu tenho algumas situações bacanas, acho que o primeiro foi o título mundial, isso não vou, cara, uma coisa que eu sonhava e nunca tinha pensado em disputar um campeonato mundial, então nós fomos com o Sub-18, e meu primeiro título mundial, inclusive o Piton fazia parte deste grupo, né? E nós comentamos até essa semana sobre isso, que na foto do time que foi campeão mundial, todos os atletas viraram jogadores profissionais, todos. E a comissão técnica, todos da comissão ainda estão dentro do esporte, trabalhando no futsal ou no futebol de alto rendimento. Então essa foto para mim é emblemática, né? Porque não só da conquista, mas tá como uma parte da formação dos jogadores. Então alguns atletas ficaram no futsal, hoje estão jogando. Inclusive um deles estava até na seleção brasileira agora no jogo contra a Dinamarca, que jogou agora os 2 amistosos da seleção principal. E outros foram pro futebol, o caso do Piton, e nossos profissionais também, né? Tem grandes amigos aí que alguns ainda seguem no Corinthians, outros foram buscar outras equipes, mas seguem. Então essa é uma foto emblemática, acho que pra mim ali, ser campeão do mundo lá na Espanha contra um Barcelona na final, foi meu primeiro título, né? Depois eu acabei sendo bicampeão, ganhando o segundo, mas isso pra mim fica marcado, né? Como treinador. Cara, e a formação de jogadores? Eu acho que isso, ela na minha ótica hoje, quando você é novo, tá ali de treinador, você fala, pô, cara, lógico, ganhar eu sempre vou. Claro. Pô, cara, eu sou um cara que não gosto de perder nem para o ímpar, cara. Se eu perco na moeda na hora de escolher a quadra, na moeda, eu vou falar, pô, porque a bola não era nossa, pô. Fala pro jogador. Então eu sou um cara muito competitivo, mas com o tempo, né, a gente vai ganhando experiência, né, vai ficando um pouquinho ali mais calejado, muito tempo de clube, cara, eu acho que é a formação de jogadores, cara. Hoje eu fico muito feliz em saber que na Liga Nacional nós temos mais de 50 jogadores disputando a Liga Nacional.
que foram formados no Corinthians. Que não estão só no Corinthians, estão jogando em outras equipes. Se você pegar, se eu não me engano, são 20 clubes, hoje são 23 da liga, 20 tem atletas formados no Corinthians que estão jogando por outros clubes, né? Então, para você ver a importância do futsal hoje dentro do clube, né? O que o clube hoje, além de ganhar títulos e formar jogadores, ele forma jogador para outras equipes, para o mundo. Então você tá mudando a história de vida desse garoto, né? Então isso para mim eu acho que também é um ponto, né? E o terceiro ponto para mim foi que eu falo é a minha mudança como pessoa, cara, né? Acho que minha mudança como ser humano, cara. Eu sempre fui um cara muito competitivo, sim. Sempre aquele cara que ele sempre quer o a mais, sempre trabalha 110%, né? E pra mim foi quando eu tive um problema de saúde muito sério, que foi de trabalhar muito com o esporte, de viver muito isso. Então era futsal, futebol 24 horas por dia. Eu vivi pra isso, né? E chegou uma hora que bateu ali e bateu a conta, né? Então, ou você muda, ou vai acontecer alguma coisa. Só que eu achava que eu teria que continuar daquela forma. Então foi aonde nós fomos campeões estadual, metropolitano, mundial e torneio Rio São Paulo. Esse ano nós ganhamos 4 títulos, ganhamos tudo. E aí eu tive a mudança no auge, que eu falo, né? Que tem até um livro que fala sobre isso, que é um livro do rugby, né? Do All Blacks, né? Que tem lá das 10 lideranças, e ele fala sobre isso. Que o difícil é você saber que você tem que mudar, mesmo tendo resultados, mesmo estando no auge. Foi aí onde eu vi que eu falei, peraí, eu ganhei tudo, mas a minha saúde não tá boa, e outra, eu preciso ser um ser humano melhor. Então acho que ele foi o meu auge, que eu falei, não, vou começar tudo do zero, vou reinventar a minha vida, vou saber agora, saber esse lado humano mais, não só meu como atleta também, porque não era só o vencer, né? Isso foi há 9 anos atrás. Uhum. E cara, minha vida mudou mesmo, cara. Porque aí, além das conquistas, eu consegui ter um lado mais humano com o atleta, lado humano com a diretoria, com a minha comissão técnica. E eu acho que então, foram os 3 pontos que pra mim é inesquecível, acho que foram esses. Muito bom. Grande rival hoje no futsal, no Corinthians. Cara, não tem nem como não falar na base, né? Uhum. Que é o nosso rival lá, né? O nosso rival, que uma cor que os caras não deixam nem entrar lá, né? No futsal também? Futsal, muito na categoria de base, né, cara? Muito, né? Hoje até o Sub-17. Hoje no Sub-20 não. Né? No Sub-20 hoje tem o Sorocaba, tem o São José, tem o Santo André. Tem grandes equipes e grandes treinadores, cara. Os caras... É impressionante a qualidade de como hoje o futsal está. Então, não vou citar um rival. No futsal, realmente, hoje tem mais o Sorocaba, porque tem mais embates, né? Seria isso, né? Mas na categoria de base não tem como não ser, né? O Palmeiras. Então, eu tive muito embate aí com o Palmeiras durante muitos anos, né? Mas tenho o maior respeito, até porque tenho grandes amigos que trabalham lá no futebol e no futsal, né? Então... Mas isso vai ser sempre, né? Então a gente tem que entender que quando é um Palmeiras e Corinthians, ele é diferente. O verde também não entra lá também no futsal, também o verde não entra. Não entra não, cara. Lá não pode entrar não, cara. Mas o bacana é que fica essa história, né? Por mais que tenha rivalidade, tudo tem um respeito entre os profissionais e entre os atletas, mas é bacana, cara. Você vai assistir mística, o jogo, né? Faz parte da diferente. Mística. E o atleta jovem, ele já começa a entender o que é jogar um clássico, o que é ter a responsabilidade. Então, você pegar um atleta desse que ele já vivencia desde cedo, ele vai chegar com 17. Acho que eu vejo o maior exemplo no futebol e eu acho que no próprio futsal. Às vezes você olha aquele atleta, pô, esse cara entrou e não sentiu o jogo, mas ele já tá jogando desde novo, cara. Né? Entendeu? Então ele já tá desde cedo jogando esses jogos decisivos, clássico, entender a responsabilidade, enfim. Né? Então, eu acho que tem um lado bom também, né? De o garoto já vivenciar, né? Nessas idades aí um clássico. Isso pra nós é muito bom. Muito bom, a gente tá quase caminhando pro final. Pedir um favor pra você, por claro. favor, autografar aqui a nossa bola, a Zambola. Opa! Nós Bora não lá. sabemos ainda qual será o destino da Zambola. Talvez seja a próxima bola da Copa. Aqui? Ah, é? Pra você autografar. Não vai ser a do futsal, né? Porque uma bola de futebol pode ver. Então a próxima aqui eu vou trazer uma de futsal, vou deixar aí. Perfeito. Beleza? Perfeito. Legal, cara. E o Pula, estamos aguardando, hein, Pula?
em contato com o Pula Caetano também, ele prometeu que vai passar por aqui. Ah, quero ver. Um dos grandes goleadores, o maior goleador de uma edição de um futsal, Pula Caetano. Logo, logo estará aqui conosco também. Isso aí. Daniel, agradecer demais a participação. Muito bom, excelente, não só pelo seu histórico, sua carreira, mas dá pra ver que você é um profissional que tem um propósito, né? Além do vencer, a formação dos atletas, a preocupação com o clube, a paixão que você tem também na modalidade que você está. Enriqueceu demais aí o programa e simplesmente agradecer a presença. Ok, isso. Grande abraço. Obrigadão. Eu que obrigado, agradeço. Daniel. Estou à disposição, próximo convite. Se tiver uma cerveja, é melhor na próxima. Perfeito, entendeu? combinado. Mas eu tenho que estar de folga no outro dia. Tem que estar de folga, você tem jogo amanhã, senão não tinha cerveja. Exatamente. Amanhã temos um jogo, mas enfim, muito obrigado e parabéns aí pelo podcast, né? E por tudo que vocês vêm fazendo aí pela modalidade também. E o que precisar, estou à disposição. Valeu, grande abraço. Valeu, Obrigado. grande abraço.